1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, o texto bíblico diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Somente até aqui. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nos ensina hoje a Tua palavra. O Senhor tem liberdade de falar e de agir aqui em nosso meio. Usa a minha vida conforme o Senhor quiser. Eu quero ser apenas um canal da Tua unção neste lugar. Fala, meu Deus, a cada coração que está sedento hoje para ouvir a Tua voz. Também nos corrige com esta palavra, Senhor, nos admoesta. Nós queremos ser agora administrados pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Usa-me, Deus, e eu te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Nós vamos ler mais um pouquinho do texto. Até agora eu não falei o tema, daqui a pouco eu vou falar o tema para vocês. Mas eu quero ler mais um pouquinho o texto. Até agora nós lemos que Samuel, que era o sacerdote, falou com Saul, que era o rei de Israel, dizendo o seguinte: Samuel falou para Saul: Saul, eu te ungi rei, e Deus quer que você faça uma missão agora. Deus te envia para uma missão. Você vai até os amalequitas, e você vai destruir tudo o que tem lá, tanto homens quanto mulheres, meninos e até crianças de peito, animais, tudo. Você vai destruir tudo porque eu estou mandando você fazer isso. E agora nós vamos ler a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Veja só, pule para o versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: olha, Samuel, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois,
o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Amém? Irmãos, essa palavra é muito séria. Eu já quero pregar sobre rebelião e sobre rebeldia. Davi era o sucessor de Saul, que assumiria o trono que Saul rejeitou porque não obedeceu à voz de Deus. Deus falou através de Samuel, o profeta e sacerdote, falou ao rei Saul: Saul, eu quero que destrua tudo. Na leitura que nós fizemos aqui nos 3 primeiros versículos, não estava muito claro que Deus queria destruir tudo. Não estava claro, inclusive, que Deus queria que destruíssem as mulheres e até as crianças de peito. Não era muito clara a ordem de Deus. Talvez até você está se perguntando aí, eu já vou até te responder antes que você pergunte, né? Que Deus é esse, né? Que manda matar até criança, e até mulheres, e até crianças de peito. Será que é um Deus tão cruel assim? Vou te ensinar a primeira coisa, irmãos. Deus tem vários atributos. Um deles é o amor. Aquilo que a gente mais exalta, aquilo que a gente mais fala, o amor de Deus, mas Deus também é justo. Um atributo de Deus é o seu amor. Outro atributo de Deus é a sua justiça. E a sua justiça não é sucumbida pelo tanto do amor dele, visto que Deus, no seu infinito poder, consegue ser infinitamente amoroso e ao mesmo tempo infinitamente justo. E nós, com a nossa limitação da nossa mente humana, não conseguimos entender as coisas de Deus, porque parece que Deus não é tão amoroso assim quando manda matar algumas pessoas. Aliás, até parece meio contraditório, porque nos 10 mandamentos ele fala: não matarás. Agora ele manda matar. Não parece contradição? Olha, Deus mandou: não mate. Agora ele fala: mate. E eu consigo te explicar isso de uma forma simples. Imagine que eu tenho um livro, e eu te empresto um livro para você ler. À medida que eu empresto o livro para você, eu digo assim para você: olha, não faça nada com esse livro. Esse livro é meu. Então você não pode riscar o livro, você não pode rasgar o livro, você não pode dar fim no livro, porque o livro é meu. Agora, já que o livro é meu, eu faço o que eu quero com ele. Se eu quiser pintá-lo, anotar em cima dele, se eu quiser rasgá-lo, se eu quiser destruí-lo, eu faço o que eu quero, porque o livro é meu. Da mesma forma, Deus fala para a gente assim, ó: não faça nada com o teu próximo, não matarás, porque você não é dono dele. Agora, eu que sou dono do livro, eu que sou dono dessa pessoa, eu faço o que eu quero, e me compadeço de quem eu quero. O livro é meu, eu faço o que eu quero. Você não pode fazer isso, você não está autorizado a fazer, então não matarás. Agora, eu que sou Deus, faço o que eu quero, porque eu sou Deus. E o nosso Deus é o mesmo Deus
do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não muda. Malaquias 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. E um outro atributo de Deus é ser imutável. Atributos de Deus: ser perfeito, ser único, ser autoexistente, ser justo, ser amoroso. São atributos de Deus que são irrevogáveis de Deus, imutáveis, inigualáveis. Esse Deus que eu estou falando, ele está falando para Samuel falar para Saul: quero que mate todo mundo de Amaleque, porque se levantaram contra o meu povo, e eu vou executar a minha justiça sobre eles, e eu quero que vocês exterminem Amaleque da face da terra. Era uma ordem clara de Deus, uma ordem muito clara. E Saul sai do seu lugar, vai até a batalha, de uma extremidade à outra, extermina todos como Deus havia falado, porém, ainda preserva o rei, que chamava Agag, e preserva alguns bois e algumas ovelhas. Para quê? Para sacrificar a Deus. Quando Saul vê aquelas ovelhas, e na hora que vai matar as ovelhas e os bois que Deus mandou fazer, alguém disse assim: não faça isso, vai desperdiçar, vamos fazer o seguinte, pega o que tem aqui, e vamos entregar para Deus, vamos entregar um sacrifício a Deus. E Saul concorda. Deus visita Samuel e fala assim: Samuel, me arrependo de ter constituído Saul rei, porque ele não me obedeceu. Deus não se arrepende. Vai sair quinta-feira um vídeo que eu falo sobre isso, já está gravado, está na edição com a Gi. Quinta-feira vai sair um vídeo para mostrar que Deus não se arrepende. Na verdade, Deus se entristece do que tem feito ali. Eu me entristeci com Saul, porque ele fez exatamente o que não era para fazer. Ele preservou Agag e preservou rebanho. Vai lá, Samuel, resolve esse problema para mim. E fala para ele que eu já rejeitei ele. Não tenho mais pena de Saul, havendo eu rejeitado. Então Samuel vai até lá. Saul logo encontra e diz assim: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Fala: peraí, não vem me saudando assim não. Que balido é esse de ovelha que eu estou ouvindo, e que mugido é esse de boi? Não, calma. Eu executei exatamente o que Deus mandou fazer. Só que nós preservamos os melhores do rebanho. O resto nós destruímos. Os melhores nós separamos para oferecer para Deus. E vamos entregar um grande sacrifício a Deus. E aí vem uma lição bíblica maravilhosa que Samuel nos ensina. Ele diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus prefere que você atenda a voz dEle, do que você faça um sacrifício em nome dEle. Deus quer que você obedeça. E hoje eu vou falar sobre rebelião e rebeldia, porque rebeldia é a quebra do princípio da autoridade do Senhor. Rebeldia é a desobediência deliberada de uma ordem clara. E foi muito interessante a forma que Deus me deu essa palavra. Ontem à tarde nós saímos de um aniversário, de uma festa infantil. Fui para casa, tomei meu banho e me debrucei na Bíblia, no meu computador, no meu iPad, nas coisas de Deus para preparar a palavra. E eu estava precisando de alguma inspiração. Eu disse assim: eu preciso escutar um culto, alguma coisa para me alimentar, para poder entrar no clima aqui do que eu vou ministrar amanhã. Então, liguei minha televisão, coloquei na internet, coloquei o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito de ouvir ele pregar. Ele começou a pregar, começou a me dar um sono, e eu escutando uma palavra tão gostosa sobre missões, ele estava pregando, e eu comecei eu vi que eu não ia aguentar, deitei na cama e comecei a assistir ele deitado, de repente estava mais dormindo do que acordado, né? E aí eu disse assim: não vai dar, eu não vou nem conseguir preparar agora, é melhor eu dar uma descansada. E depois eu preparo a palavra, eu comecei a orar, falei: mas eu preciso orar antes de dormir. Desliguei a televisão e disse assim: Senhor, me dá a tua palavra, eu preciso saber que palavra. Dormi. No meio da oração eu dormi. Lembra que a última frase que eu falei foi: Senhor, me dá a palavra que eu preciso ministrar. E toda vez que eu durmo, a minha esposa sabe disso, toda vez que eu durmo,
eu sonho. Tem gente que não sonha nada. A pastora, por exemplo, não sonha nada. Ela passa dias sem sonhar. E quando ela sonha, o negócio esquenta. Mas eu sonho toda vez, toda hora. Só que tem alguns sonhos que me chamam mais a atenção. Sonhos que me chocam demais. E aí eu percebo que tem alguma coisa que Deus quer falar ao meu coração através dos sonhos. Eu estava no sonho, vou contar para você o sonho para você entender. Estava ministrando no culto da manhã, num domingo pela manhã, e eu chamei algumas pessoas para orar. Aqui na frente vieram 2 pessoas para orar. À medida que eu orei numa pessoa, que veio aqui nesse cantinho para receber oração, e eu fui orar na segunda pessoa, eu olhei para o culto da manhã, e as pessoas estavam indo embora antes do culto acabar. Eu disse daqui, o culto ainda não acabou. E as pessoas continuaram andando, e eu acho que eu pensei assim, acho que elas não escutaram. Então eu saí pelo corredor, e fui até a porta ali de vidro, e disse assim, pessoal, o culto ainda não acabou, e eu tenho coisas para falar para vocês ainda, e achando que eles não tinham escutado, eu disse, então o culto ainda não acabou. E eu, imaginando que eles tinham ouvido a minha voz e atendido a minha voz, virei as costas para a porta de vidro, e voltei aqui para orar pela última pessoa que eu ia orar. A hora que eu estou orando por essa pessoa, eu olho de novo para frente, eu vejo que as pessoas que receberam a ordem, ou pelo menos o aviso, de que o culto não tinha acabado, ainda continuaram indo embora e foram realmente embora. E eu fiquei muito indignado com aquilo. Terminei de orar por aquela pessoa, abençoei o povo que ainda restava. Uma coisa que me chamou a atenção é que um casal de visitantes, a hora que ouviram a voz e ouviram o que eu falei, voltaram e sentaram ali no fundo, de novo. Bom, o culto não acabou, eles voltaram. Mas o restante do povo, inclusive alguns colaboradores, foram embora. E eu fiquei muito triste com aquilo no sonho. Eu comecei a chorar aqui na igreja. Eu comecei a chorar e disse assim, a Janaína estava perto, e disse assim, Janaína, nunca vi um povo tão rebelde na minha vida. Eu sei que vocês não vão embora antes do culto. Não é feito de vocês isso, não era? Mas, e eu falava com muita tristeza, povo rebelde. Será que o Senhor me deu um povo rebelde? Eu falei claramente, foi clara a palavra que eu falei, foi muito clara, eu saí do meu lugar, eu fui até a porta para falar com eles, não vão embora porque ainda não acabou o culto. E mesmo assim, deliberadamente, na minha frente, foram embora, sem dar importância. E eu chorava indignado, e o Senhor ministrava meu coração no meu sonho. Falava assim, é assim que o povo faz comigo. Eu falo claramente a palavra para eles, e eles na minha cara viram as costas, e são rebeldes. E eu chorando no meu sonho, indignado, chorava, e acordei nessa hora, chorando assim, com aquele aperto no coração, quando aqueles sonhos ruins produzem em você, na hora que você acorda, um sentimento ruim, eu acordei com aquilo, e o Senhor foi me dando a palavra, eu fui escrevendo a palavra que eu estou ministrando agora para vocês, sobre rebeldia. Eu tenho certeza que é isso que o Espírito Santo quer falar com essa igreja hoje, e comigo também. Sabe por quê, pessoal? Porque a rebeldia não é um pecado igual qualquer outro pecado. Vamos lá. Existem os deslizes. Existe o pecado, por exemplo, um deslize. Sei lá, você pegou o telefone, e alguém te ligou, e aí você fala assim, estou chegando, mas não está. De repente você nem saiu de casa ainda. Mas aí você falou, estou chegando, e aí, mas assim, tipo, de repente foi uma falha na hora que você falou, escorregou. Você escorregou, não sei. Talvez você caiu numa tentação, foi maior do que você, tal, eu entendo, às vezes um deslize, um pecado, existem até pecados ocultos, coisas que você peca, sem saber que era pecado. Nossa, bispo, eu não sabia que era errado fazer isso, e acabei fazendo isso sem saber que era para fazer, que não podia fazer, e eu não nasci num lar cristão, nunca ninguém me ensinou isso, que isso era errado, e eu acabei fazendo, achando que era normal. Então existe pecado também, por ignorância, e o Senhor trata de forma diferente, com um critério diferente quem pega por ignorância. Atos 17:30, Deus perdoa, muitas vezes, a pessoa que peca por ignorância,
que peca por não conhecer a lei de Deus e a vontade de Deus. Essas pessoas pecam porque estão na ignorância. Mas a rebeldia não é ignorância. Presta atenção em mim, as crianças, algumas estão descendo, presta atenção aqui. A rebeldia não é um deslize. Rebeldia não é você pecar numa falha assim, corriqueira. Rebeldia não é um pecado por ignorância. Rebeldia é quando você sabe claramente a palavra de Deus, sabe qual é a voz do Senhor e decide deliberadamente enfrentar a Deus e recusar a voz de Deus e falar não para Deus e se rebelar contra o Senhor. Cuidado, meu irmão e minha irmã, porque na Bíblia, no texto que nós lemos aqui no capítulo 15, 22 e 23, Deus compara a rebelião como o pecado de feitiçaria. Deus compara aqueles que são rebeldes com os macumbeiros, com os feiticeiros. Na Bíblia, Deus trata o feitiço, a magia, a macumba, como abominação. Se Deus iguala um rebelde a um abominável, cuidado. Porque aquele que está dentro da igreja e é rebelde, é igualado àquele que está no centro de macumba. Aquele que está na igreja e não obedece a Deus, é igualado àquele que faz feitiços, ao idólatra de cultos do lar. Nós lemos aqui, é igualado. Olha, eu até peço perdão para o pessoal do YouTube. Tem mais alguma criança para descer? Vai descer as crianças ou não vai descer? Porque está atrapalhando agora. No meio do culto, não é para descer no meio do culto. Nós temos que mudar isso daí. Tem mais? Senta as crianças que estão em pé, vamos sentar. Não dá para pregar um culto sobre rebeldia com bexiga na mão passando no meio do culto. Desculpa pessoal do YouTube, desculpa pessoal que está aqui ouvindo. Mas é uma palavra séria. Ou nós estamos brincando de fazer igreja? E se você quer ouvir uma palavra de vitória, que você vai ter um carro novo, que a sua casa vai ser uma mansão, que você vai ter banheira, procura outra igreja. Nós vamos pregar o evangelho. Nós queremos falar daquilo que vai transformar nossa vida para agradar a Deus. E talvez eu sou rebelde. E talvez você é um rebelde. E Deus está falando com a gente. Hoje em dia, pessoal, nós temos muito acesso à informação. Não dá para falar que a gente não sabe. Não dá para falar que a gente não sabe. A gente tem muito acesso à informação. O YouTube está aí, tem vários vídeos, os jovens têm acesso, os idosos têm acesso, os casais têm acesso. Hoje a Bíblia tem no celular, tem no iPad, tem no computador, tem na televisão, tem impresso, tem em braille, tem em tudo. Tem áudio, você faz o que você quiser. A informação está clara. É muito difícil alguém falar que não sabe. É muito difícil. Eu fico um pouco preocupado às vezes com os jovens da nossa igreja. Porque os jovens da nossa igreja, todos eles, têm uma orientação assim, olha, antes de começar a namorar, vamos fazer um aconselhamento pré-namoro. E eu chamo eles na minha sala. A gente ora um mês, juntos, eu oro junto com eles, para saber se realmente aquele namoro vai vingar, vai frutificar, se eles realmente combinam.
ou se realmente vão dar certo, vão se encaixar como futuros maridos e mulher. Por várias vezes, alguns jovens chegam no 30º dia, eu digo assim, e aí, orou? Porque eu não decido nada, eu sou só um conselheiro. Eu não decido assim, vai namorar, não vai namorar, eu proíbo, não tem nada disso, eu só aconselho os jovens da igreja. E alguns chegam lá na sala dizendo assim para mim, olha bispo, nós oramos e realmente percebemos que a gente não vai dar certo. Foi bom esse tempo que a gente orou, porque a gente viu que não vai dar certo, então a gente vai se separar. Agora alguns dizem assim, não, nós oramos, Deus confirmou no nosso coração, e realmente nós vamos firmar nosso namoro. E eu oro por eles ali, e todos eles são orientados com relação à vida sexual. Todos os jovens da igreja que estão namorando, foram já para a sala da borracha, e já foram orientados sobre vida sexual antes do casamento. Não pode ter vida sexual antes do casamento. É muito claro, estou de frente com eles, e só está nós ali, e todos eles já sabem, eu falo tudo, não pode, se cuidem, não fiquem sozinhos no mesmo quarto, no mesmo ambiente, se cuidem, não é para ter relação, se guardem para o casamento, agradem a Deus, olha eu me guardei com a minha esposa, vejo o fruto hoje, Deus tem me abençoado, faça isso, é claro, esses dias eu estava falando com o Bispo Júnior, da Igreja Viva, aqui, Comunidade de Evangelismo Viva, ele disse assim para mim, os jovens da tua igreja, eles se guardam para o casamento? Existe mesmo? Você conhece algum jovem que se guarda para o casamento? Eu falei, conheço. Ele falou, são muitos. Eu digo, não. E com muita tristeza do meu coração, tenho que falar assim, fiz a minha parte eu fiz. Isso você pode perguntar, irmão, para qualquer jovem que está namorando na igreja. Eu não estou falando aqui só como jactância da minha parte. Todos eles vão para a minha sala e são aconselhados com relação à vida sexual. Todos. Então eu tenho que falar o seguinte, olha, eu aconselho, mas os jovens, e muitos deles, são rebeldes. E ouvindo uma ordem clara, não é minha, é da Bíblia. A Bíblia que fala de fornicação, promiscuidade, prostituição, se abrasar. A Bíblia que mostra o sexo só no contexto do casamento. Fora disso, ou é prostituição ou é adultério. Não existe outra coisa. E esses jovens muitas vezes não ouvem a minha voz. Eu dei um exemplo dos jovens. Mas quantos idosos, mulheres, homens que estão aqui, é pregado uma palavra no domingo, e na segunda-feira, você faz exatamente o contrário. Sei lá, prega-se sobre mentira no domingo, na segunda você conta uma mentira. O que é isso senão uma rebeldia deliberada com a voz de Deus que falou com você no culto? Preste atenção, irmãos. Vamos tomar cuidado. A Bíblia nos dá vários exemplos de rebeldia. A rebeldia começa lá no céu, quando Satanás se rebela contra Deus. A rebeldia começa aqui na história da humanidade, quando Adão e Eva se rebelam contra o mandamento claro de Deus. Saul aqui se rebela contra a voz de Deus, e quantas coisas nós estamos nos rebelando contra a voz de Deus e a palavra de Deus. Quantas coisas, irmãos. O Senhor fica triste com essa rebelião, compara com um pecado de feitiçaria. 3 coisas. A rebeldia envolve 3 coisas. Primeiro, influência de outros rebeldes. Geralmente a rebeldia é influenciada por outro rebelde. Logo um rebelde gera um rebelde. Geralmente é influenciado, porque Satanás no céu influenciou a 1/3 parte dos anjos. Eva influenciou o seu marido.
A serpente influenciou Eva e encorajou Adão a comer o fruto proibido. Encorajou, influenciou. Nós lemos aqui no texto de 1 Samuel 15, no versículo 24, no finalzinho, dá até para colocar na tela? Sobe para mim um pouquinho, ler. O 24, no finalzinho está assim, ó, ponto e vírgula. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Saul ouviu o povo. Era para ele ouvir a Deus. A voz do povo é a voz de Deus, não é? Pare de ouvir os rebeldes e ouça o Senhor. Porque o Senhor, da mesma forma que é misericordioso e amoroso, é justo. Deus também se ira. Deus é tardio em irar-se. Não quer dizer que Ele não se ire. Estamos no tempo da graça, bispo. É o Novo Testamento, você leu aqui o Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem mais isso. Tem sim. Ananias e Safira é Novo Testamento. Mentiram para o Senhor, Deus fulminou eles ali. Executando a sua justiça e a sua ira sobre eles. É o mesmo Deus. Novo Testamento, Herodes não deu glória a Deus, Deus o fulminou ali. É o mesmo Deus. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser crente. Não se envolva com os rebeldes. Não troque a voz do Senhor por nenhuma outra voz. Ainda que seja a voz de um anjo, que pregue outra coisa fora desse evangelho, não ouça a voz. Ainda que seja um santo homem de Deus, ainda que seja eu, meu irmão, se eu pregar alguma coisa contrária ao que Deus falou para você, não me escute. E escute a Deus. Não troque a voz do Senhor por nenhum pseudo-profeta ou nenhum profeta de verdade. A voz do Senhor tem que estar acima de tudo e de todos. Inclusive de qualquer pregador que está aqui, eu me incluo nisso. Se eu disser um dia para você alguma coisa contrária ao que Deus te disse, fique com a voz de Deus. E Deus trate comigo, como eu mereço ser tratado. Nós temos que ter temor com a voz de Deus. Jeremias 23 fala dos pastores que eram maus profetas. Deus falou, ai dos pastores que espalham o meu rebanho, que estão falando palavras que eu não mandei eles falarem. 1 Reis 13 fala de um profeta novo e um profeta velho. Depois leia na sua casa esse texto. O profeta novo fez até alguns sinais ali. O rei Jeroboão levantou a mão contra o altar. Prende esse profeta, e a mão do rei ficou assim. E a mão do rei não voltava mais. O profeta orou por misericórdia de Deus e a mão do rei voltou. Deus falou para o profeta, não coma nada com eles, não coma nada aqui, não coma, não é para comer, sai daqui. E ele saiu. Havia naquela terra um profeta velho. O profeta velho também era profeta do Senhor, foi de encontro a esse profeta novo. E disse assim, come comigo. Ele falou, não. Deus falou para não comer nada com você. Nem com você, nem com ninguém. É para não comer nada nessa terra. O profeta velho diz assim, mas Deus falou para mim que é para você voltar e comer comigo. Porém mentiu, diz a palavra. O profeta novo falou assim, bom, já que é um profeta velho, respeitado, um cara, Deus falou com você? Falou, pode vir. E ele foi. Quando ele vai, Deus usa o próprio profeta para falar para ele, ó, você desobedeceu, você vai morrer e não vai ter sepulcro. Ele saiu dali, montou no jumento, no meio do caminho um leão apareceu e devorou ele. E era um profeta novo, usado por Deus, desobedeceu ao Senhor. Por quê? Porque ouviu um profeta velho, que mentiu. Não é porque alguém é respeitável ou respeitado que tem na sua boca a verdade da palavra. Não é porque o povo é um povo tão amoroso, povo de Deus, povo de Israel, eles estão rebeldes contra o Senhor.
não dê ouvidos a eles, ouça a voz de Jesus Cristo e os seus mandamentos e a palavra dele, para que te vá bem. Ouça a voz do Senhor. Nada é mais importante do que a voz de Deus. Existem vários rebeldes, se afaste deles. Tem o rebelde descarado. É aquele que se levanta declaradamente contra a autoridade. Ele é declarado, eu sou rebelde mesmo. Se afaste dessas pessoas. Tem o rebelde camuflado. É o rebelde camaleão. É aquele que fica pelos cantos fazendo motim, manifestando sua posição contrária, nos bastidores. É rebelde também, cuidado. Tem aqueles rebeldes sem causa. Ele é rebelde porque ele é rebelde. Ele é contra porque ele é contra o que se ensina, o que se fala, mas não tem nunca argumentos válidos por que ele é rebelde. Ele é contra simplesmente porque é contra. Cuidado. Não se misture com os rebeldes, se misture com aqueles que querem agradar a Deus. Se misture com aqueles que amam o Senhor. Amam o Senhor. Eu não sei se eu falo isso, acho que não vou falar. Vou falar outra coisa. Não vou falar não. Não, quando eu não vou falar, o Espírito me incomodou. É outra coisa. Segunda coisa que envolve rebeldia. Os fins justificando os meios. Presta atenção. Saul foi rebelde à voz de Deus. Quando Samuel foi questioná-lo, por que ele poupou o rebanho, o que ele falou? Samuel, quem não entendeu foi você, Samuel. Eu executei claramente a voz de Deus. Dissimulado ainda o camarada. Não, eu fiz o que Deus mandou fazer, cara. Na cara dura. Só que na verdade, nós poupamos o rebanho para quê? Tivemos uma ideia melhor que a ideia de Deus. A nossa ideia foi muito melhor, que Deus mandou destruir, mas Deus não sabe do que fala. Nós pegamos o rebanho, o melhor, e vamos fazer um grande sacrifício para Deus. Logo, a oferta que nós vamos entregar, o sacrifício, é muito melhor do que obedecer a Deus. Veja, os fins não podem justificar os meios. Eu não posso justificar o pecado com o fim, só porque o fim é lindo, o fim é maravilhoso, o fim é incrível, o fim é tão nobre. Mas os meios que eu usei para conseguir aquele fim são meios ilícitos, são meios pecaminosos. Cuidado para não ficar se justificando com os seus erros, com coisas que, olha, na verdade, bispo, eu só fiz isso por causa disso, olha. Vou dar alguns exemplos para vocês. Algumas rádios piratas, por exemplo, se justificam dizendo o seguinte: olha, nós estamos pregando a palavra de Deus. É pirata, tá? Eu sou um criminoso, mas eu estou cometendo esse crime para pregar a palavra. Deus está entendendo, porque importa que o evangelho seja pregado. Eu sei, irmãos, mas eu não preciso pregar o evangelho pecando. Será que Deus quer que eu peque para pregar o evangelho? Eu vou chegar a dizer assim: Deus, você mandou eu pregar, então eu usei todos os meios, entendeu? Até rádios piratas. Será que é isso? Esses dias passando perto de uma igreja muito linda, muito grande, maravilhosa, espetacular. Uma pessoa estava no carro e disse assim: que obra linda ficou essa igreja. Eu disse: realmente, o fim ficou lindo, maravilhoso, espetacular o fim. Qual foi o meio para se levantar esse templo? Sabe quais foram os meios usados? Subterfúgios ilícitos de neurolinguística, mudança da palavra de Deus para arrecadar mais, promessas de bênçãos. Sabe qual foi o meio? Famílias foram destruídas porque o pastor falou assim: entrega tudo que você tem. E o marido vai lá e entrega tudo, chega em casa sem nada. A esposa fala: cadê o dinheiro? Ele fala: entreguei tudo na igreja. Casamentos foram destruídos por isso. Maridos que falam assim: perdi minha esposa para essa igreja, ela deu tudo lá naquela igreja, roubou até da gaveta para entregar naquela igreja.
porque o pastor falou que tinha que fazer isso. Pessoas que voltam para casa sem aliança, e não é porque foi genuíno, com uma decisão mútua entre casais, vamos entregar nossa aliança para que haja suprimento na igreja. Não, eu vou entregar essa aliança porque Deus vai me dar uma BMW. Eu já escutei testemunhos de pessoas que vieram falar para mim: bispo, meu marido queimou tudo naquela igreja, até a moto, a aliança, raspou o dinheiro do banco, e nós não temos nem dinheiro para pagar as contas agora. Minha filha está entrando na escola e não tem dinheiro para comprar o material escolar dela. Quer dizer, que meios eu estou usando para justificar, que fim eu estou usando para justificar os meios pecaminosos? Eu só estou eu estou desobedecendo a Deus, pegando esse rebanho aqui, mas é para entregar para Deus. Deus, só estou roubando aqui o vizinho, mas eu vou dar de dízimo na igreja. Eu só vou roubar aqui, fraudar o meu irmão, o meu fulano, eu vou fazer uma fraude, eu vou ganhar muito dinheiro, mas o senhor sabe para que é? Que é para suprir a tua igreja. Eu vou entregar de oferta. Isso aqui, Deus, é fruto de prostituição, entendeu? É fruto de falcatrua, mas vai ser santificado à medida que eu não vou ficar com isso aqui para mim, eu vou dar isso aqui para o Senhor. Deus fala: não quero isso de você, eu quero o teu coração, eu quero um sacrifício vivo, eu quero você, eu quero que você obedeça a palavra, eu não quero sacrifícios de rebanhos, de nada, eu quero que você me obedeça, quero que você me obedeça. Segura aí. Eu estou amigado, mas é para ajudar meu companheiro, porque ele não tem onde morar. Olha que causa nobre. Eu me amiguei porque, na verdade, eu fiz uma causa nobre. É verdade, bispo, eu só transei com ela porque ela estava tão carente. Fiz um favor. Para justificar a gula, inventam que desperdiçar é pecado. Não pode desperdiçar comida porque... não pode jogar fora, vai perder isso aqui, eu vou ter que comer. Para justificar a ira, inventam que estão estressados, TPM. Para justificar a vaidade, inventam que a beleza é fundamental. Para justificar a avareza, inventaram que economizar não faz mal para ninguém. Para justificar a preguiça, inventaram que quem espera sempre alcança. Essa foi brincadeira. Não justifique o teu pecado. Não justifique o pecado. Não tem justificativa. Eu pequei, confesso e abandono. Pequei, confesso e abandono. Cuidado com as justificativas que você usa para pecar, dizendo assim: Deus vai entender. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Não tente argumentar com Deus. Ou é, ou não é. Terceiro e último lugar. Rebelião envolve falta de temor. Falta de temor. Irmãos, na minha opinião, não está na Bíblia isso, não é a opinião de nenhum pastor, é a minha opinião, tá? Os rebeldes são as pessoas mais corajosas que eu conheço. Nunca vi tanta coragem. São corajosos para pecar assim deliberadamente contra o Senhor dessa forma. Essas pessoas são realmente destemidas. Porque Deus fala e essa pessoa com muita coragem, sem temor algum, executa. Sem medo de Deus, sem medo dos homens e sem medo das consequências. Sem medir consequências, nem espirituais, nem humanas. A pessoa faz um assalto. Eu nunca roubei ninguém, nunca assaltei ninguém, nunca usei uma arma. Mas para usar uma arma tem que ser corajoso. Para entrar numa casa, numa residência, roubar alguém tem que ser muito corajoso.
tem que destemer Deus, que fala não furtarás. Tem que estar sem temor dos homens, que pode chegar a polícia, pode chegar o dono da casa. E tem que ser destemido também de ir para a cadeia. As pessoas não têm medo de ser presas. Eu falo, rapaz, essas pessoas são corajosas. Corajosas. Já peguei pregadores, salmistas, líderes, que cometeram rebeldia deliberada. Eu digo assim, como você teve coragem de pegar no microfone e pregar a palavra? É muita coragem subir nesse altar. Eu tinha uma pastora meio doida, e eu amo muito, se ela estiver me escutando pelo YouTube, pastora Ana, eu te amo. A pastora Ana pegava o óleo e dizia assim, vou ungir aqui essa escada, e ungia essa escada, e ungia a outra, e dizia assim, se passar aqui em pecado, vai cair duro. Irmão, a gente era meio místico naquela época, e aí aquela escada já me dava um temor, assim, ó. Né? E eu namorando com a pastora Vanessa, sem me render às minhas tentações. Eu chegava naquela escada, eu dizia assim, Senhor, misericórdia da minha vida. E subia com muito temor e santidade no altar para ministrar o louvor, para ministrar a palavra. Agora tem gente que não tem temor algum, que sobe com o pezão sujo, de todas as formas. Acabou de sair do motel, vem ministrar. Olha, essas pessoas assim, são muito corajosas. Tem muita coragem de enfrentar a Deus assim. Eu não tenho essa coragem. Eu fico assim, abismado. O problema é que muitos abusam da misericórdia de Deus. Aquele famoso, não vai pegar nada, não pega nada, não pega nada. Não pega nada, vai nessa, você vai chegar na porta do céu e falar assim, não pega nada. Cuidado, cuidado. Tem pessoas que não têm medo de perder a salvação, se é que você crê nisso. Talvez até algum pensamento calvinista herético. Porque alguns pensam assim, eu vou pecar mesmo? Porque eu sou salvo e salvo para sempre. Então eu vou pecar porque a minha salvação é independente disso, estou predestinado. Eu estou salvo. Só que nem calvinista pensa assim, viu, irmão? O calvinista pensa assim, quem está pecando deliberadamente nunca foi salvo. Inclusive os calvinistas pensam assim. Então não pensa assim, eu posso pecar à vontade porque uma vez salvo, salvo para sempre. Até, se você tem esse pensamento calvinista, até os calvinistas pensam que aquele que peca toda hora nunca recebeu a salvação. Cuidado. Jonathan Edwards era um avivalista, pregou a palavra com muito temor. Num dos seus sermões, o mais conhecido deles, ele orou por 3 dias e 3 noites, clamando a Deus por uma palavra. Deus deu um tema para ele, e ele ministrou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. Esse sermão ficou muito conhecido, esse sermão virou livro. Diz a história que quando Jonathan Edwards pregava a palavra, falando sobre o pecado, e de pecadores que estavam caindo na mão de um Deus irado, diz a história que as pessoas grudavam na parede, nas pilastras, porque achavam que o chão se abriria e tragaria a igreja para baixo. Porque o pecado estava aflorando nas pessoas, eles estavam sentindo o peso do pecado, de se rebelar contra Deus. Enquanto ele pregava, alguns gritavam assim, para pelo amor de Deus, porque nós não suportamos ouvir esse sermão. Nós não suportamos isso. E irmãos, essa palavra é para trazer temor para você também, porque será que você não tem medo das consequências, até as consequências da terra mesmo? Será que você não tem medo? Você que não para de comer, você não tem medo do seu quadro clínico ser irreversível daqui a pouco?
Você que não para de beber, você não tem medo que o seu fígado vá para o beleléu? Estou falando nem de coisas espirituais, estou falando de coisas terrenas. Você que se enche de Coca-Cola, não toma água, você não tem medo que o seu rim pare? Você que está em adultério, se talvez você está e eu não estou sabendo, está em oculto, você não tem medo de perder sua família, não? De alguém descobrir? Você não tem medo? Cara, você é corajoso. Você que está em prostituição, você não tem medo de ser expulso da igreja? Sabia que a gente expulsa? Porque a gente é bíblico e a Bíblia manda expulsar. 1 Coríntios 5, que a gente vai pregar quinta-feira agora. Porque é nocivo à igreja. Você não tem medo de ser expulso na igreja? Fulano de tal está sendo desligado do nosso corpo porque não pode viver em comunidade. Escutei um pregador falar esses dias e achei muito pertinente também. Há pessoas que não vão gostar do céu. Os rebeldes não gostam do céu, não vão gostar. É sério, não combina. Lá você não vai ter seu cigarrinho, viu? Não combina. Lá você não vai ter sua pinguinha para você beber quando você quiser, de vez em quando escondidinho. Né? Lá você não vai poder fazer a sua fofoquinha que você faz aqui na terra. Viu? Você não vai gostar. Você não vai gostar. Lá você não vai poder pegar a mulher dos outros. Você não vai gostar. Viu? Tem coisa que o céu não vai combinar com você. Cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado. Você que está roubando, você não tem medo de ser preso? Comece a medir as consequências, meu irmão, e veja que não vale a pena você continuar sendo rebelde contra Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. É hora de você fazer uma reflexão e o pecado pesar em você. Esse dia estou no meu escritório e uma pessoa me liga e fala: eu preciso conversar com você. Pois não, pode conversar, marcamos o horário. Eu atendo qualquer um, se você quiser conversar, irmão, pode me chamar no WhatsApp. Eu marco um horário com você, eu atendo qualquer pessoa que está aqui, qualquer horário, a gente marca uma hora para conversar. No momento certo, para te dar a atenção que você merece. Essa pessoa foi no meu escritório, sentou na minha frente e disse assim: eu preciso confessar o meu pecado para você. E começou a chorar. Na minha opinião, não era nem um pecado tão grave. Era um pecado, né? Mas não era tão grave. Depois eu vou explicar para você que tem pecados e pecados. Aquela frase aí, não tem pecadinho, não tem pecadão, tem sim. E a Bíblia mostra isso. Depois eu vou ensinar vocês isso. Agora, essa pessoa chegou até lá e falou assim: eu preciso confessar meu pecado para você. Ele confessou chorando. E eu até que tive que acalmá-lo. E disse para ele assim: olha, se muitos fizessem isso que você fez, não só de confessar, mas de sentir esse peso. Tem pessoas que eu conheço, fulano, que estão fazendo coisas muito piores e dão risada. Você veio aqui que você não está se aguentando, ele não queria mais viver, porque ele estava cometendo um pecado. Ele precisava confessar para alguém e falou: bispo, você é meu amigo, você vai me ouvir. Nós oramos ali, ele saiu aliviado de confessar. Eu falei: vá e não peques mais, como o Senhor Jesus falou para a mulher adúltera. Vá e não peques mais, como falou para o homem do tanque de Betesda. Vá e não peques mais. A palavra de Deus para você hoje não é só porque você é rebelde e acabou com a sua vida. A palavra de Deus para você hoje é: confesse o teu pecado, abandone o pecado e vá servir a Deus. Irmãos, pare de justificar o seu pecado. Deixe o pecado e vá servir a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia. Feche os olhos. Meus irmãos, essa palavra é chamado para o arrependimento e perdão. Fecha os olhos. Peça a Deus agora que visite você neste momento, porque só o Espírito Santo pode convencer da justiça, do pecado e do juízo. Só Deus pode te convencer
E eu quero, Senhor, que o pecado pese agora em nossa vida. Que nós sintamos nojo do pecado. O Senhor vai te revelar algumas coisas, até que estavam ocultas. Outras que você rebeldemente fez contra Deus. Em nome de Jesus. Essa palavra vai tocar você no temor do Senhor Jesus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus tem que cair sobre a congregação. Ó Deus, eu só estou sendo duro hoje com esta palavra, com esta igreja, porque eu amo esta igreja, Senhor. Porque eu amo, Pai. Você que está aqui hoje, não pense que eu estou bravo com você. É como um pai que não aguenta ver o filho fazendo coisas erradas e batendo a cabeça. Quando o pai fala assim: filho, sai daí. Você vai se dar mal, meu filho. Você vai se dar mal, você vai cair. É dessa mesma forma que eu trago essa palavra hoje para a congregação que eu amo tanto. Deus fala para você com todo amor e carinho. Ele chama você ao arrependimento. Esta palavra é um chamado para o arrependimento. E você que hoje quer se render aos pés do Senhor, abandonar todos os pecados, parar de justificar, parar de pecar, e hoje você quer se esvaziar de tudo isso, põe a mão no seu coração e faça uma oração sincera ao Senhor. Faça uma oração sincera ao Senhor. Oh Jesus, nós não queremos ser rebeldes contra o Senhor. Saul clamou ao Senhor e pediu misericórdia, mas o Senhor o rejeitou. Foi irreversível o caso de Saul. Senhor, que não seja irreversível o nosso caso. Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não encontrou. Nós queremos encontrar o verdadeiro arrependimento que vem do Senhor. Oh meu Pai, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos agora, Senhor. E se não estamos arrependidos, nos arrependemos de não nos arrepender. Oh Jesus, nos arrependemos e clamamos a Ti por misericórdia, Pai. Tem misericórdia hoje das nossas vidas. O Senhor vai limpar muitas pessoas aqui hoje. Vai dar uma segunda chance para você pela graça dEle. Ele é infinito em misericórdia. Infinito. Infinito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Louvamos o Teu glorioso nome.